Olá, que bom poder estar com você mais uma vez. Quero abençoar a tua vida, a tua família e pedir que, pelo Espírito Santo de Deus, o amor de Deus seja revelado na tua história. O amor de Deus, ele é mais forte que a morte. O amor de Deus é poderoso para cobrir multidões de pecado. E o amor de Deus foi entregue a nós, lá na cruz do Calvário, de uma forma extraordinária. E aquilo que aconteceu na cruz é poderoso para mudar qualquer circunstância na tua vida. Queremos falar um pouquinho sobre libertação. O primeiro tema de libertação que vamos falar nesses dias, nesses próximos vídeos, é posição em Cristo. Mas deixa eu explicar um pouquinho o que é libertação para entrar no tema posição em Cristo. O texto que eu mais gosto de libertação é João 8, 31 e 32. Quero ler para você. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é uma promessa de Jesus aos discípulos de que eles poderiam ser livres, libertos. Existem momentos na história do Novo Testamento, quando Jesus conversa com os judeus ficam indignados de Jesus dizer que eles precisavam de libertação. Eles ficam indignados dizendo assim: eu não sou escravo, eu sou filho de Abraão. E aí Jesus fala algo que para mim é fantástico. Jesus fala assim: se vocês fossem filhos de Deus, vocês praticariam a obra de Deus. O que Jesus está dizendo, na visão bíblica, libertação, na ótica bíblica, na visão bíblica, libertação é ser livre de tudo que nos separa de Deus, de tudo que nos impede de estar debaixo do governo de Deus. Ou seja, tudo aquilo que inibe o nosso crescimento, inibe a nossa frutificação. Para mim, um dos sinais mais claros de que alguém precisa de libertação é alguém que tem uma vida sem propósito. Eu entendo que pela palavra de Deus somos livres. E a palavra de Deus, ela nos coloca no trilho. Como assim? É como um trem, aquela potência fora do trilho não anda. Mas quando ele está no trilho, ele vai ao caminho correto. Eu entendo que libertação é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos levando de volta ao nosso propósito de vida. Libertação é ter um propósito de vida em Deus. Essa é a visão que eu tenho, claro, pode ser muito maior, mas nesse pequeno vídeo queria definir assim. Olha que interessante, Isaías 5,13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Esse texto está dizendo que o povo de Deus vai encontrar na terra alguns problemas e problemas sérios: prisão, escravidão, passar fome, passar sede. Existe uma continuidade desse texto que diz que Deus vai rejeitar até os filhos. Deus está falando com o seu povo dizendo assim: vocês precisam ter entendimento. Vocês precisam ter conhecimento de Deus. Vocês precisam ter revelação de como funciona o meu reino. Lembra que Jesus disse? E conhecereis, tereis revelação da verdade e sereis livres. E nesse texto ele está dizendo, sem revelação, sereis escravos. E agora, olha que loucura, na continuidade desse texto do profeta Isaías, olha o que ele diz no versículo 20 e 21. Está escrito assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmos. Veja, esse texto ele está dizendo que quando eu não conheço Deus, quando eu não estou plantado em Jesus e não estou vivendo e recebendo a verdade, eu começo a ter as minhas próprias ideias. E essas próprias ideias, às vezes, não são recebidas pelos ensinos dos nossos antepassados, pela cultura da nossa nação, pela moda que está estabelecida sobre a terra, por conceitos que são firmados por pensadores. E a gente recebe essas informações achando que tudo isso é verdade. Mas a verdade é Jesus.
E Jesus, guarda isso no teu coração, Jesus não apresenta para mim e para você atalho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, se eu quero viver libertação, eu preciso estar em Cristo. E Cristo é a verdade. O que está fora de Cristo, querido, por mais bonitinho que seja, por mais que dê certo em alguns aspectos da vida, isso pode ser uma força de escravidão, de inibição, para que eu não viva o meu propósito de vida. Por que li isso até agora? Por que ministrei? Porque eu quero afirmar algo. O cristão, ele precisa de libertação. Por quê? Porque o povo de Deus, quando não tem conhecimento, passa fome, passa sede, é levado escravo, e Deus rejeita até a sua descendência. Jesus disse àqueles que estavam ao lado dele, permaneça no meu ensino e eu vou te libertar. Mas, como eu disse, não existe atalho, existe um caminho. Por isso, você não pode tomar ferramentas que a igreja apresenta, eu vou citar nomes que algumas pessoas concordam, outros não, como cura interior, quebra de vínculos, bênçãos e maldições, coisas que são instrumentos de Deus para que a nossa vida possa ser liberta de pensamentos e de práticas que nos afastam da verdade, como um instrumento de sorte. Deus não quer te dar um amuleto da sorte. Deus te deu o filho. Deus quer que você tenha relacionamento. Eu entendo que uma ministração maravilhosa como quebra de vínculo pode ser um amuleto de sorte. Como as pessoas falam de quebrar maldição. Para mim, todas as maldições foram quebradas na cruz do Calvário. E nós vamos ter um vídeo falando especificamente disso. Mas verdadeiramente há cristãos vivendo em maldição. Só que o que acontece? Essa pessoa não tem uma posição em Cristo. Então ela pega um tema como bênçãos e maldições e usa desse tema como um amuleto de sorte, ou usa desse tema como uma desculpa para os seus pecados. E isso é muito perigoso. Jesus não apresenta atalho. Jesus quer relacionamento. Por isso, todas as vezes que eu ministro libertação, o primeiro tema que eu tenho que deixar claro é posição em Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que novas se fizeram todas as coisas. Isso é fantástico. João 1 diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso também é extraordinário. O que é posição em Cristo? É saber que o homem sem Deus caminha em uma estrada da vida cultural, filosófica, emocional, que as suas memórias, que as suas tradições, muitas vezes são influenciadas pelo mal. Mas, infelizmente, esse homem que nasceu de novo em Cristo, esse homem que experimentou algo novo em Cristo, quando ele recebe essa nova vida que é em Cristo, quando ele recebe o poder de ser filho, isso não basta. Ele precisa permitir estar na palavra, para conhecer a palavra e a palavra os transformar. Posição em Cristo não é ter Cristo como aquele que o abençoa, é ter Cristo como fundamento. Está escrito em Efésios 2,6 que Deus nos ressuscitou dentre os mortos e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Posição em Cristo é você tomar a decisão de que Jesus seja o fundamento da tua vida. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, você vai buscar com toda a tua força para que isso esteja fundamentado em Jesus. Por mais bonitinho que seja, por mais agradável que seja, tudo aquilo que fere, nega, te separa de Cristo, precisa ser deixado de lado. Ainda que produza lucro, prazer e vitória, é fundamental aquele que quer ter a libertação, aquele que quer experimentar os milagres em plenitude de Deus, aqueles que querem viver uma vida com propósito, se posicionar em Cristo. Posicionar em Cristo, pensar, agir e falar como Ele determinou. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Nós vamos desenvolver todos os próximos vídeos em cima disso e eu tenho certeza que Deus tem para mim e para você uma vida em liberdade. Vamos orar? Pai, que toda mentalidade ou toda influência espiritual maligna que nos faz pensar em Cristo nos dando, Senhor Deus, apenas resultados paliativos para o nosso dia a dia de vida. Que isso seja quebrado. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa verdade. Jesus é o nosso caminho. E queremos tomar a decisão de estar posicionados nele. Queremos tomar a decisão de estar assentado com Cristo nos lugares celestiais.
queremos tomar a decisão de que Ele seja o fundamento da nossa vida. Pai, abençoa cada um aqui e que Teu nome seja exaltado sempre, em nome de Jesus. É bom estar com você, que o Pai te abençoe.